Naquela noite de Halloween, a lua cheia pendia como um olho vigilante sobre a pequena cidade de Colinas Negras. As ruas estavam repletas de crianças fantasiadas, gritando doces ou travessuras e correndo de porta em porta. Era uma noite como qualquer outra, ou assim parecia. A casa de Clara Rodrigues, no entanto, estava envolta em uma sombra inquietante. Isolada do centro da cidade, a velha construção de pedra parecia fora de lugar. Uma presença silenciosa e sinistra, como se o tempo tivesse esquecido aquele pedaço de terra. Clara, de 16 anos, sempre fora uma garota fascinada pelo oculto. Sua mãe Elisa achava que era apenas uma fase, uma curiosidade adolescente, mas havia algo de sombrio nos interesses de Clara que a inquietava. Desde que se mudaram para aquela casa, Clara parecia diferente. O que antes era apenas um fascínio por histórias de terror se tornara uma obsessão silenciosa. Naquela noite de Halloween, enquanto o mundo festejava, Clara reuniu seus amigos mais próximos, João, Lucas e Camila, em seu porão para algo muito mais sério que uma brincadeira. No centro do porão, iluminado apenas por velas tremulantes, estava um tabuleiro Ouija, que Clara comprara meses antes. A madeira parecia antiga, desgastada, como se tivesse passado por muitas mãos ao longo dos anos. As letras e números estavam desbotados, mas o símbolo no centro, um olho circundado por runas, brilhava como se tivesse vida própria. A presença daquele objeto fazia o ar no porão parecer mais denso, quase irrespirável. — Você tem certeza disso, Clara? — perguntou João, sua voz tremendo levemente. — Isso parece errado. Clara sorriu, mas seus olhos estavam sombrios. — É só um jogo, João. Não acredita em fantasmas, não é? Ou você tem medo? Camila riu, mas havia um nervosismo na maneira como ela ajeitou seu cabelo e olhou para Lucas, que permanecia calado, observando a cena com atenção. — Tudo bem, disse Clara, ignorando a hesitação de seus amigos. — Vamos começar. Coloquem os dedos na prancheta. Relutantes, todos obedeceram. A prancheta de madeira, fria ao toque, parecia pulsar levemente sob seus dedos. Clara fechou os olhos e começou a recitar uma invocação que encontrou um livro antigo na biblioteca da cidade. Um livro que, segundo o bibliotecário, ninguém pegava há décadas. Espíritos do além, nós vos chamamos. Se alguém estiver ouvindo, dê-nos um sinal. Por um momento, nada aconteceu. O porão parecia congelado no tempo. O silêncio tão profundo que até a respiração de todos parecia um ruído ensurdecedor. Então a prancheta começou a se mover. — Isso não é engraçado, Clara, disse Camila, sua voz oscilando entre o riso e o medo. — Eu não estou mexendo, respondeu Clara, seus olhos fixos no tabuleiro. — É sério. As velas ao redor do círculo começaram a tremer, como se uma brisa invisível estivesse atravessando o porão, e a prancheta continuou a deslizar. Parou sobre a letra S, depois A e então I. — Quem está aí? Perguntou Lucas, quebrando seu silêncio. Seus olhos estavam arregalados, mas havia um brilho de curiosidade. O tabuleiro continuou a se mover, formando a palavra Salve-nos. Os dedos de Clara estavam firmemente sobre a prancheta, e ela sorriu levemente, como se estivesse à beira de descobrir algo importante. — O que está te mantendo aqui? Perguntou. As respostas vieram rápidas demais. As letras formaram as palavras. A chave foi aberta. De repente, uma das velas se apagou, lançando uma parte do porão na escuridão. O coração de Clara acelerou, mas ela não recuou. Pelo contrário, parecia mais determinada. — Quem é você? Perguntou novamente. Desta vez com uma força que seus amigos não reconheciam nela. — Eu estou aqui há muito tempo, respondeu o tabuleiro. E agora, sairei. As últimas palavras ecoaram pelo porão, e uma rajada de vento violento apagou todas as velas de uma só vez. No escuro, ouviu-se um grito, não vindo de Clara ou de seus amigos, mas de algo muito mais antigo e maligno. Era um som inumano, gutural, que fazia a pele arrepiar e os corações pararem por um breve momento. Clara caiu para trás, respirando pesadamente, enquanto seus amigos se afastavam, horrorizados. A prancheta ficou imóvel, mas o ar ao redor deles parecia vibrar com uma presença invisível. Algo havia sido libertado naquela noite, algo que não deveria estar ali. — Precisamos sair daqui, disse João, a voz tomada pelo pânico. Mas Clara não respondeu. Seus olhos estavam vidrados, fixos em algum ponto distante, como se estivesse vendo algo que os outros não podiam. Suas mãos tremiam levemente, e uma risada suave, quase imperceptível, escapou de seus lábios. — O jogo apenas começou, sussurrou ela. A escuridão no porão parecia mais densa do que qualquer coisa que já haviam experimentado. Era como se a própria noite tivesse invadido aquele espaço e sufocado toda a luz e calor.
Os 4 amigos se encontravam paralisados. O silêncio quebrado apenas pelo som irregular de suas respirações. Clara, sentada no chão frio, ainda tinha aquele sorriso enigmático nos lábios. Seus olhos estavam vidrados, parecendo olhar para algo muito além dos limites daquele porão. Lucas foi o primeiro a se mover, puxando a mão de Clara. Ei, o que aconteceu com você? Clara, fale alguma coisa. Ela piscou, como se estivesse acordando de um transe. Sua expressão mudou rapidamente do vazio para o terror, e ela se agarrou a Lucas com uma força inesperada. Eles estão aqui, murmurou, sua voz mal audível. Nós os chamamos. João olhou ao redor, os olhos arregalados, tentando focar em qualquer movimento nas sombras ao redor. Isso é loucura! Precisamos sair daqui agora. Não podemos sair, disse Clara, com um tom que não parecia o dela. Sua voz estava mais grave, quase gutural, como se outra pessoa estivesse falando através dela. Eles estão presos. Mas agora, eles têm uma passagem. O som de algo arranhando o chão ecoou do canto mais escuro do porão. Camila gritou, recuando para o lado oposto, mas Lucas se adiantou, tentando iluminar o canto com a lanterna do celular. Quando a luz tocou as sombras, algo se moveu, rápido demais para ser identificado. Mas estava lá. Uma presença. Algo não humano. Eu disse que isso era uma péssima ideia, sussurrou Camila, agora em lágrimas. Por que você fez isso, Clara? Mas Clara não estava mais escutando. Seu corpo estava rígido, os olhos fixos em um ponto na parede, como se estivesse vendo algo que os outros não podiam. De repente, a casa inteira começou a tremer. Um som de madeira estalando, como se os alicerces estivessem se rompendo, percorreu os corredores. O vento soprava com força do lado de fora, mas dentro da casa, era como se uma tempestade própria estivesse se formando. Lucas puxou Clara para os pés. Vamos, temos que sair daqui. Enquanto corriam em direção às escadas, as sombras ao redor pareciam tomar formas mais definidas, como figuras esqueléticas com membros longos e distorcidos que rastejavam pelas paredes e o teto. Uma delas parecia esticar sua mão esquelética em direção ao grupo, os dedos quase tocando o ombro de João, antes que ele percebesse e saltasse para frente. Chegando ao topo da escada, Lucas tentou abrir a porta do porão, mas a maçaneta estava incrivelmente fria e parecia não se mover. Ele puxou com toda a força, mas a porta não cedia. Está trancada, gritou, o pânico crescendo. Clara, ainda no mesmo estado de transe, finalmente falou novamente. Eles não vão deixar a gente sair, ainda não. Nesse momento, uma força invisível empurrou Lucas com tanta força que ele caiu de costas, batendo a cabeça no corrimão de madeira. O impacto fez com que sua visão escurecesse por um segundo, e ele sentiu o sangue escorrer pela nuca. Mas ele não teve tempo para processar a dor. As figuras nas sombras estavam mais próximas agora. João correu para ajudar, enquanto Camila tentava desesperadamente abrir a porta com as 2 mãos. Tem alguma coisa errada com ela. Clara está diferente, gritou ela sem olhar para trás. Lucas conseguiu se levantar com a ajuda de João e juntos começaram a bater na porta. Socorro, alguém nos tire daqui. Mas lá fora não havia ninguém para ouvir. A casa, isolada como era, ficava distante o suficiente para que seus gritos fossem apenas ecos perdidos na noite. Uma risada baixa e fria ecoou do porão. Eles se viraram em pânico, olhando para Clara, que agora se aproximava lentamente, seus olhos vidrados e sua boca contorcida em um sorriso macabro. Vocês não entenderam, murmurou. Nós, não estamos sozinhos aqui. E então, de dentro das paredes, como se o próprio ar estivesse envenenado, surgiram sussurros. Palavras ininteligíveis, sibilantes, como vozes de outro mundo cercaram o grupo. Camila gritou, suas mãos indo para os ouvidos, tentando bloquear o som, mas os sussurros estavam por toda parte. Parecia que estavam sendo falados diretamente dentro de suas cabeças. João olhou para Clara, a mão tremendo, apontando para ela. O que você fez? Antes que Clara pudesse responder, um dos sussurros se destacou dos outros, mais alto e mais claro. Não era mais um som distante, mas uma voz próxima, e sua mensagem foi tão clara quanto o horror que os envolvia. Ela nos libertou. Agora precisamos de mais. O silêncio que se seguiu ao último sussurro foi tão pesado que parecia sufocante. Lucas, com o sangue ainda escorrendo da nuca, olhou para Clara, que agora avançava lentamente, os olhos vazios, como se não estivesse mais no controle de seu próprio corpo. Seus lábios, ainda contorcidos em um sorriso macabro, murmuravam palavras que ninguém entendia, mas que deixavam uma sensação de frio na espinha de todos os presentes.
João tentou se aproximar dela, estendendo a mão. Clara, você precisa acordar, isso não é real. Você está com a gente. Mas antes que ele pudesse tocar nela, algo invisível o empurrou com uma força violenta. Ele foi arremessado contra a parede, o impacto ecoando pelo porão. Camila gritou, recuando mais uma vez para o canto, seus olhos arregalados de puro terror. O impacto de João contra a parede ecoou como um trovão no pequeno espaço, quebrando o ar denso com uma violência inesperada. O público, já imerso no ambiente sufocante, é imediatamente envolvido pela intensidade desse momento de brutalidade sobrenatural. A urgência de descobrir o que está controlando Clara e a sensação de perigo iminente prendem a atenção nos primeiros 30 segundos, enquanto as peças do horror se encaixam. Lucas, ainda atordoado, rastejou até João, mas seus olhos não conseguiam desviar de Clara. Ela estava parada agora, imóvel, olhando para a porta do porão. As sombras ao seu redor pareciam mais densas, mais sólidas, quase como se estivessem se alimentando da escuridão. Camila, tremendo, forçou a porta com todas as suas forças. Por favor, Deus, abra, abra! Gritava, mas a porta continuava firme, como se estivesse trancada por algo mais do que apenas madeira e ferro. O sussurro começou novamente, dessa vez mais alto, mais claro. E não vinha mais das sombras, mas de Clara. Eles estão aqui para coletar o que é deles, disse ela, a voz sem emoção, fria como gelo. Eles esperaram por séculos, e agora nós os chamamos. Que merda é essa? Gritou João, levantando-se com dificuldade. Quem são eles? O que está acontecendo? Clara se virou lentamente e quando seus olhos encontraram os de João, ele congelou. Seu olhar não era mais humano. Algo antigo, algo maligno estava por trás daqueles olhos. Eles estão dentro de mim e dentro de você, respondeu ela com uma calma aterrorizante. Antes que qualquer um pudesse reagir, as luzes do celular de Lucas piscaram e apagaram de uma vez. O porão mergulhou em uma escuridão completa. O som das sombras rastejando pelas paredes aumentou, e o ar ao redor deles ficou incrivelmente gelado, como se todo o calor tivesse sido drenado do ambiente. Então algo os tocou. Não uma mão, não uma figura visível, mas uma presença. Algo frio, algo que fez o coração de Camila parar por um segundo. Ela gritou, e os outros a seguiram. O pânico tomou conta. Eles estavam sendo tocados, puxados por algo invisível, algo que se escondia nas sombras. Lucas sentiu dedos gelados fecharem-se ao redor de seu tornozelo, puxando para trás, para dentro da escuridão. Ele chutou e se debateu, mas a força era inumana, implacável. Corram! Ele gritou, mas ninguém se moveu. O medo os havia paralisado. Hulk no meio. Enquanto o desespero toma conta e o público se vê envolvido pela escuridão crescente, o momento em que algo invisível começa a atacar os personagens é um ponto de virada crucial. A tensão atinge seu pico e mantém o espectador preso, incapaz de desviar a atenção, com a promessa de que algo ainda mais terrível está por vir. O meio do capítulo traz uma reviravolta. Os personagens não estão apenas enfrentando o sobrenatural, eles estão sendo caçados por ele. De repente, a porta do porão se abriu com um estalo ensurdecedor. A luz da lua entrou em um feixe fino, como um farol de esperança em meio ao caos. Mas ninguém se moveu. Eles sabiam instintivamente que a luz não os salvaria. E foi nesse momento que Clara começou a rir. Não era a risada de uma garota, nem mesmo de uma pessoa. Era um som distorcido, maligno, ecoando de algo que existia além do tempo. As sombras ao seu redor dançavam, como se fossem atraídas para ela, alimentando-se de sua presença. Sua pele, que antes estava pálida e fria, começou a escurecer, assumindo uma tonalidade sombria, quase podre. Camila foi a primeira a tentar correr. Ela disparou em direção à porta, os pés tropeçando em obstáculos invisíveis no caminho. Mas antes que ela pudesse alcançá-la, algo a agarrou pelos ombros e a puxou para trás com uma força sobre-humana. Sua cabeça bateu contra o chão com um som seco, e o grito que saiu de sua boca foi engolido pelas sombras. João correu em seguida, gritando o nome de Camila, mas uma força invisível o segurou, imobilizando-o no meio do caminho. Ele lutou, tentou se soltar, mas era como se mãos invisíveis o estivessem segurando, esmagando-o. Lucas assistiu a tudo, impotente, sem saber o que fazer. A única coisa que ele sabia era que Clara não era mais Clara. Algo tinha tomado o corpo dela. Algo terrível. A risada continuava, e as sombras ao redor pareciam se agitar, ansiosas, famintas. João, com o último fôlego que lhe restava, gritou. Lucas, corra! Mas Lucas não conseguia se mover.
Suas pernas estavam presas no lugar, seus olhos fixos em Clara, que agora caminhava em sua direção com um sorriso de triunfo estampado no rosto. As sombras a seguiam como uma maré negra, prontas para engoli-lo também. E então, de repente, as sombras pararam. O porão ficou em um silêncio mortal, como se o tempo tivesse parado. Clara estava a poucos centímetros de Lucas, os olhos negros como a noite, sem vida. Ela sussurrou algo tão baixo que ele mal podia ouvir. Você será o próximo.